a gente vai começar agora a falar, enfim, já da fisiopatologia, tá? Eu vou trazer algumas doenças sistêmicas que podem cometer a função glomerular, sendo que existem muitas, diversas, várias. Então, primeiramente, o que a gente tem que saber? O nosso rim, ele tem vários estágios de lesão. Ele pode ter uma lesão. Ele pode ter uma lesão onde pode ter perda de proteínas ou sangue, que a gente diz que é uma lesão que ela é pouco comprometida, chamada de estágio 1, tá? Onde 90% dela, da filtração de taxa glomerular, ainda existe. Então, aquela que a gente fala, a famosa injúria renal. O paciente ainda está no início, uma agudização abrupta de algum comprometimento a nível renal. A gente tem a leve ou diminuída, que a gente fala que é estágio 2, onde só tem ação de 60 a 89, já dá um alerta para a gente, a nível de creatinina. A gente tem a moderada, onde a gente vai ter alteração laboratorial. Quando for fazer a avaliação, a creatinina e o clérice de creatinina vai alarmar para a gente que já tem um estágio possivelmente quase ali no pé da hemodiálise. Que a gente fala que ela tem uma taxa de filtração glomerular entre 30 a 59. Diminuição avançada, onde apresenta uma lesão, tem comprometimento laboratorial e o paciente chega para você com sintoma. Então, ele já está comprometido a nível renal. Então, ele tem uma taxa muito inferior a 90%, 15 a 29%. É baixíssima. E a gente tem já o paciente renal crônico, que a gente fala que ele já está na falência total do rim, que ele necessita de tratamento dialítico ou ser submetido à lista de transplante e um possível transplante. Se esse paciente não tiver contraindicação, que ainda tem isso. Lembrando que a fila de transplante, a gente tem que desmistificar que é uma fila. Ela nunca foi uma fila. A gente que vulgarmente chama de fila, mas ela nunca foi uma fila. Teve até uma propaganda, umas vezes, que saiu na televisão, que mostrava um rapaz indo no açougue, pegando, não sei se vocês lembram, pegando a posição na fila que situaria ele no transplante. Não é assim que funciona. O paciente, ele é submetido a uma ficha de transplante, incluso um sistema nacional, né, de doação de órgãos, e ele como é que funciona? É acionado quando tem um órgão para ele, quando ele tem compatibilidade. Então, não é uma fila. Às vezes, você vai ter um paciente que ele descobriu hoje a insuficiência renal. Já está em fase crônica, entrou na fila de transplante. Tem todos os critérios, não tem nenhuma complicação que afaste ele da lista de transplante. Ele entrou hoje. E tem lá um paciente que está há 30 anos esperando. Do dia para a noite sai um rim para o paciente que acabou de entrar. Como isso? Eu estou na fila, só um minutinho, eu estou na fila há um tempão. Como isso? É porque é compatibilidade. Anatomia, perfil genético, tudo isso que vai dizer ou não se aquele rim vai ou não para aquela pessoa. Há vários fatores naquele momento. Então, não é somente uma lista, não existe uma lista. É um perfil. Como eu falei aqui, os marcadores, eu trouxe alguns marcadores para vocês terem noção de como é. O primeiro, quem é que mostra para vocês? Creatinina. Sempre, a creatinina é um marcador padrão ouro para diagnóstico de insuficiência renal. Acompanhado da ureia, proteína na urina das 24 horas. Quem lembra como é que faz o processo de coleta da proteína das 24 horas? Como eu vou orientar meu paciente para coletar a urina das 24 horas? Que hoje em dia até os laboratórios dos ambientes hospitalares, nível básico, atenção primária, secundária, terciária, eles já dão até os vidros de coleta. Você só tem que saber orientar o paciente. Quem orienta? O enfermeiro. Então, eu vou orientar meu paciente que, se ele iniciou às 7 horas da manhã, ele vai acabar no outro dia das 24 horas, às 7 horas da manhã. E se ele acabar, o último episódio foi 6h30, ele tem que me informar que foi aquele horário. Tanto que a gente anota, às vezes a gente identifica no frasco. Às vezes a gente dá um papel para eles anotarem. E se for a nível hospitalar, é da mesma forma. Os técnicos fazem a coleta e a gente tem os frascos que a gente armazena.
E aí faz a coleta das 24 horas. Eu preciso registrar no meu balanço a hora que eu comecei e a hora que eu terminei. Que é muito importante aí para a gente poder dizer, para depois submeter a uma uronálise se tem proteína, bilirrubina, o que for. E não só isso. A urina das 24 horas ajuda ao médico conduzir o processo de talvez uma resposta àquela injúria renal. Se aquele furosemida está respondendo, se aquela albumina está respondendo, se aquele paciente está respondendo ao tratamento. Tá? A gente também tem a cistatina C, que é o que acontece quando a gente já tem uma elevação de microalbumina. Ou seja, já está elevando a quantidade de albumina. Lembra que eu falei? A albumina ajuda na captação de líquido do intersticial, que é do extracelular para o intracelular. Tem diversos outros, mas o padrão ouro que vocês têm que saber é esse aqui, ó. Creatinina e ureia, que vai dizer ou não o nível do estágio do paciente.